Graça e paz, meu querido novo convertido, é bom estar aqui de novo com você. Eu vou estar falando hoje com você sobre uma coisa muito básica, muito importante, tá joia? E eu queria estar falando com você então sobre o batismo. O que é o batismo? Para quem é o batismo? Quem deve se batizar? Quando o batismo é legítimo, quando o batismo não é? Vamos lá então? Joia, primeira coisa, o que é o batismo? Meus queridos, o batismo é uma confirmação da aliança que você fez com Cristo. Então deixa eu te explicar uma coisa. Por exemplo, eu sou casado com Bethany, eu uso um anel de ouro. Esse anel aqui, ele não é uma aliança, isso daqui é um anel de ouro. A aliança é uma troca de promessas e compromissos que eu fiz. Ou seja, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu disse para Ele: Senhor Deus, me perdoa os pecados, Senhor Jesus, eu quero que você seja Senhor na minha vida, e agora você vai governar, então eu dou a minha vida, eu dou o meu futuro, eu confio em Ti, e você promete para Ele: olha, eu vou amar o Senhor, eu vou ser fiel ao Senhor. E da mesma forma Ele fala assim: olha, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Aquele que se orgulhar de mim, eu também vou me orgulhar dele. Ou seja, tem uma troca de promessas aí. Eu prometo que eu vou perdoar os pecados daquele que crê em mim, eu vou dar vida eterna para aquele que crê em mim. Então existe uma aliança, tá joia? E o sangue de Jesus na cruz é a aliança de sangue que fomos feitos com Deus. Então, por exemplo, eu com a aliança com Bethany, eu prometi para ela: eu vou te amar, eu vou te respeitar, eu vou ser fiel a você, eu vou te proteger, eu vou te honrar. E ela fez a mesma coisa. E aí nós colocamos um anel de ouro para mostrar que nós fizemos uma aliança, tá joia? E no ato sexual, então, nós temos a aliança de sangue. Com Deus foi a mesma coisa. Ele morreu por nós, derramou o sangue para selar a aliança de sangue, mas o batismo é como se fosse esse anel. Ou seja, eu prometi para ele: eu vou te servir todos os dias da minha vida. E você batiza para mostrar para todo mundo que agora você tem um Senhor, que é o Senhor Jesus, tá joia? E houve uma troca de promessas aí. É muito importante você aprender o que a Bíblia Sagrada diz, para você saber qual é a tua parte da aliança e qual é a parte de Deus da aliança, tá joia? Então o batismo, ele é como se fosse essa demonstração que você fez uma aliança com Deus, tá joia? Agora, quando um batismo ele é legítimo e quando o batismo não é legítimo? Então, a primeira coisa, eu queria dizer para você assim: quem deve se batizar? Quando Pedro estava lá, em Atos, no capítulo 2, que ele começou a pregar para uma multidão, ele falou assim: olha, aquele homem, Jesus, que vocês mataram, que vocês penduraram no madeiro, Deus o fez Senhor e Cristo. E aí vem a pergunta. A Bíblia fala em Atos 2,37, ele fala assim: que faremos, pois, irmãos? Que faremos agora? A gente matou esse Jesus, Deus o fez Senhor em Cristo. O que nós fazemos? Então aqui vai a primeira resposta logo de cara. Ele fala assim: arrependam-se e sejam batizados, tá joia? Então o batismo, ele é para mostrar que você se arrependeu. Ele é para mostrar que você entrou nessa aliança com Jesus, tá joia? Então a primeira coisa, para quem é o batismo? Para aquele que crê. Eles ouviram, eles entenderam, e quando eles entenderam, eles falaram: ok, eu entendi o Evangelho. E agora, qual é o próximo passo? Próximo passo: seja batizado. Amém? Então, isso daqui foi um mandamento que Jesus ele nos deixou. E agora, então, a primeira coisa para você ter um batismo legítimo, se eu quiser saber o meu batismo, ele é legítimo, ele não é legítimo, vamos ver não o que as pessoas dizem, o que eu digo, vamos ver o que as escrituras dizem, tá joia? Ele falou assim: quem crê e for batizado será salvo, né? Então ele fala assim: aqueles irmãos lá em Atos, no capítulo 2, versículo 37, eles ouviram, eles entenderam e eles perguntaram: o que precisamos fazer? Se arrependam e sejam batizados. Então aqui a gente vê uma coisa muito interessante andando juntas, que é você entender, você
crer e você se arrepender. Então é muito interessante isso daqui, porque João, ele ia lá em Lucas 3:3, e João ia percorrendo todos os lugares do Rio Jordão, dizendo que as pessoas deveriam se batizar para mostrarem que haviam se arrependido dos pecados, tá joia? Então, um batismo, ele é legítimo quando você entende, quando você crê, quando você se arrepende e, obviamente, quando você quer. Eu dou aquele exemplo, né, da professora que fala pro Joãozinho: Joãozinho, senta aí. Ele fala: não sento. Senta aí, não sento, senta aí. Ah, você não vai sentar? Aí ela vai e põe ele sentado. E ele fala assim: por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou em pezinho, né? Então, ou seja, o batismo não pode ser assim. Ele não pode ser porque os outros quiseram. O batismo tem que ser porque eu quis. Entende? Então, o crivo do batismo, ele é quando eu entendo, quando eu creio, quando eu me arrependo e quando eu quero. Tá joia? Esse é o crivo do batismo, para o batismo ser legítimo. Porque se outra pessoa me batiza, mas eu não sei de nada, então eu não me arrependi dos meus pecados. Eu não criei. Ah, pastor, mas e se depois eu começar a crer? E se depois eu me arrepender? Não. Então, a Bíblia fala assim: arrependam-se e sejam batizados. É por isso, meus queridos, que o batismo ele é legítimo quando há entendimento, quando há arrependimento e quando você crê e quando você quer. Tá joia? Porque o batismo não é legítimo por um time de futebol. Por exemplo, eu batizei na Batista, então eu sou batista pro resto da vida. Eu me batizei na Presbiteriana, sou presbiteriano pro resto da vida. Gente, isso daí é como se fosse um time de futebol. Eu fiz uma coisa, nem sei o que é, mas me botaram lá, me falaram que eu sou isso e eu acreditei que eu sou isso. Mas não foi porque chegou a compreensão, tá joia? Então eu queria falar para você, novo convertido: entreguei minha vida para Jesus, qual é o próximo passo? Continua sendo o mesmo de 2000 anos atrás. Se arrependeu? Agora seja batizado em nome do Senhor Jesus. Amém? E isso daí você vai estar mostrando que você fez uma aliança com Jesus Cristo, tá joia? Quando o batismo não é legítimo, quando é o oposto, né? Quando eu não creio, eu não creio. Eu não creio. Então valeu o meu batismo? Não, não valeu nada. Quando eu não quero, eu não quis, os caras pegaram lá, me afundaram lá na água, mas eu não queria isso. Então o seu batismo para Deus não vale. Para Deus não vale. Quando você não entende e quando você não se arrepende. Não, eu não me arrependo de nada do que eu faço, não me arrependi disso. Né? Então, o batismo ele não é legítimo. Agora, existem alguns outros pontos também quando o batismo não é legítimo. Por exemplo, o batismo não é legítimo por influência. Uau, tá todo mundo batizando, todo mundo tá virando evangélico, todo mundo tá virando crente, eu vou batizar também. Não, não faça isso. Você já entendeu o crivo do batismo. O batismo é entender, crer, se arrepender e querer. Tá joia? Uma outra coisa, não é por sentimento. Pastor, eu sinto que eu devo me batizar. Não, meu querido, batismo não é por sentimento, tá joia? Você precisa entender, não é por sentimento. Pastor, eu entendo, eu creio, eu quero e eu me arrependo, mas eu não estou sentindo. Não, meu irmão, não ande pelo que você sente, né? A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso e a Bíblia diz: o meu justo viverá da fé, não por aquilo que ele sente. Tá joia? Uma outra coisa, não pode ser batizado só para tomar santa ceia. Eu lembro quando eu era pequeno, eu fui batizado aos 7 anos, né? E eu fiz a classinha lá, então a técnica ou a cartilha eu sabia responder, mas a intenção pela qual eu me batizei era para tomar santa ceia. Então eu lembro até hoje, eu tinha 7 anos de idade, eu peguei o copinho e depois eu e um amiguinho meu lá, a gente ficava lambendo o copinho por dentro, lá, né, passando a língua no copinho. Eu batizei pela razão errada, embora eu compreendesse, eu batizei pela razão errada, ou seja, não tinha sido legítimo, né? Uma outra coisa, você não pode ser batizado para entrar num time. Por exemplo, aquela igreja lá, eu só posso tocar se eu for batizado, então eu vou batizar. Não, não faça isso.
Tá joia? A regra daquela igreja lá de tocar quando for batizado é porque ele queria que as pessoas que tocassem, elas se arrependessem dos seus pecados. Elas entendessem que Jesus é o Senhor e crescem que Jesus é o Senhor e quisessem entregar sua vida para Ele. Então, por isso que ela pôs a regra, não é porque ela queria ser chata, é porque ela falou assim, olha, eu não quero que ministra alguém aqui em cima, alguém que não quer, alguém que não se arrepende, alguém que vive no pecado, por isso da regra, tá joia? Tem igrejas que tem igrejas que não tem, mas você não pode se batizar por causa disso. Uma outra coisa que você não pode se batizar é pela influência, você não pode ser influenciado a se batizar, por exemplo, olha, você foi na igreja, tudo, agora você tem que batizar. Não, não é, você tem que entender, se arrepender, crer e querer. Tá joia? Então, essas aqui são as regras para você ser batizado. Agora, uma dúvida que muita gente tem, pastor, posso batizar de novo? Vamos lá para Efésios, eu gosto de mostrar a palavra, irmãos, lá em Efésios ele vai falar o seguinte, Efésios 4:5, há um só Deus, um só batismo, uma só fé, tá joia? Agora, quando ele está falando disso, ele não está falando que você não pode batizar de novo. Até mesmo porque em Atos, no capítulo 19, você vai ver Paulo chegando para os irmãos e falando assim em Éfeso lá, vocês receberam o Espírito quando vocês creram? Aí ele falou, nossa, a gente nem sabia que tinha Espírito Santo. Aí ele falou, então em que vocês foram batizados? Ele falou, no batismo de João. Aí Paulo explicou para eles, eles foram batizados e depois receberam o Espírito Santo com a imposição de mãos. Ou seja, então o batismo de João não valeu? Valeu? Como que é isso? Tá joia? Então, quando eu entendi, irmãos, eu entendi que eu batizei para tomar Santa Ceia, meus queridos. Eu não batizei porque eu entendi, porque eu estava fazendo uma aliança com Cristo. Eu batizei porque eu queria tomar Santa Ceia. E depois eu me apaixonei por Jesus e eu fiquei anos falando assim, poxa vida, eu queria me batizar agora, porque agora eu tenho paixão por Jesus, agora eu amo Ele mais do que tudo. Então eu queria ser batizado agora, mas eu me batizei quando eu tinha 7 anos de idade, né? Mas quando chegou a clareza da palavra, não do que me disseram, da palavra, eu falei, não foi legítimo o meu batismo. Ok? Agora não estou falando assim, ó, eu batizei, aí eu vou, me afasto, vou lá na balada, fico lá e depois de 3 semanas, pastor, eu sinto que eu devo me batizar porque eu me arrependi agora, né? Aí batiza. Aí, pastor, agora eu arrependi de novo, aí batiza. Não, isso não é para ser feito assim. O batismo em nome do Senhor Jesus, quando você entende a aliança, então esse batismo, ele é um batismo, tá joia? Não é assim, eu batizei na capoeira, preciso batizar de novo? Precisa batizar de novo. Por quê? Porque o seu batismo não foi legítimo. Agora você entende a legitimidade do batismo. Amém? Então eu espero que essa palavra tenha te esclarecido, tenha te abençoado. Não é para fazer fila na frente da igreja, então eu quero batizar de novo. Não. Você tem que saber o que é a legitimidade do teu batismo. E tendo o batismo legítimo, irmãos, por mais que você tenha falhado, eu já falhei depois que me batizei, falho até hoje, e não é por isso que eu vou me batizar novamente, tá joia? É um só batismo, ou seja, eu creio em Deus, criei no Filho e me batizei e fui batizado, né, em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e esse batismo é válido para sempre, porque eu já mostrei, tenho uma aliança com esse Deus maravilhoso que derramou sangue para firmar essa aliança comigo, fez as promessas, eu fiz as promessas, estamos juntos e nada me descola dele. Amém? Que Deus te abençoe, te dê convicção da vida eterna. Meu querido, se você entregou a tua vida para Jesus, o próximo passo agora, batize. Seja batizado em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.